Estamos ao vivo com mais uma live do quadro Análise de Ações, o quadro onde eu faço análise fundamentalista das empresas escolhidas por vocês, né, nos meus stories, nos comentários das publicações, tá? O pessoal pede por direct também. E as empresas escolhidas para a análise de hoje, né, vão aprender aí como analisar empresas na prática, né, um conteúdo de alto nível, pessoal raiz mesmo. As empresas serão Sanepar e Caixa Seguridade, tá bom? Eu peço perdão aí porque a votação estava rolando e teve uma virada de último... Nos acréscimos do segundo tempo ali teve uma virada. Que a Caixa Seguridade estava ganhando a vida inteira ali e no final a CEMIG acabou ganhando mais voto, tá? Então a CEMIG vai ficar pré-selecionada aí, eu vou jogar ela na votação também para o próximo quadro, tá certo? Aí vocês votem lá de novo que a gente faz análise também da CEMIG no próximo quadro de análise de ações, né? Ou também pode ser, né? Vai ter uma votação para definir se vai ser quadro de ações ou de FIIs também, mas se não for de ações a próxima, na outra a CEMIG está pré-selecionada aí, tá? Como eu falei, eu acabei não vendo ali no final, eu já tinha começado a preparar e aí eu não ia voltar de novo e preparar tudo. Se eu já tinha preparado sobre Caixa Seguridade, beleza? Falando já sobre as duas empresas, uma é sobre, né, Caixa Seguridade presta serviços relacionados a seguros. Quando a gente compra ações, a gente sempre tem que saber o que a empresa faz, né? Essa é a base de tudo, conhecer a empresa para conhecer a ação, né? A gente, ao investir em ações, estamos investindo em empresas, então a análise aqui vai se basear justamente em como essas empresas operam, né? Nos fatos sobre essas empresas, como é que é o lucro, como é que é a receita, né? Qual é a principal fonte de receita, certo? Vou trazer algumas comparações também ali, né, de Sanepar com as outras do setor, Sabesp, Copasa, Sabesp que é de saneamento de São Paulo e Copasa que é de saneamento de Minas Gerais. Tá certo? E Caixa Seguridade vou comparar ali também, que vai dar uma noção legal para vocês de aprendizado aí, com BB Seguridade e também com Porto Seguro, que são outras duas empresas do setor de seguros. O pessoal já falou ali que tem as duas empresas. Professor Ângelo, buenas, mestre Vitor, bora com informações de alta qualidade, é isso aí, por aqui é isso aí. E alguém falou que tinha as duas empresas aqui também. Davidson Gama, top, tenho as duas. Então a galera que tá falando aí, vamos se enturmar já para essa nossa sala de aula de hoje aí. Manda para mim aí de onde é que vocês estão falando, a cidade, vamos ver da onde que vem as conexões aí que essa tecnologia maravilhosa proporciona aí pra gente, tá? E manda também além da cidade onde estão falando, se tem alguma das empresas aí que vão ser analisadas hoje, o que acham dessas empresas, manda aí. Vou beber uma água aqui pra gente já partir para a introdução da primeira empresa. Beleza? O pessoal vai comentando aí, pessoal do Rio de Janeiro, Turilândia, Maranhão, tá? Bem-vindos aí. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, né, que eu sempre tomo muito cuidado ao falar aqui, porque nessa internet de Deus aí tem muita gente falando de renda variável como se fosse um brinquedinho, né? E não como se fosse um investimento de verdade. Então, antes de mais nada, o que são ações, né? Já que vamos falar sobre ações. Eu não vou me prolongar muito aqui, quem me conhece sabe, né? Já até os conteúdos mais simples aqui eu tento sempre reforçar isso. Ações são pequenas participações que tu pode comprar de grandes empresas. Ao comprar ações, tu é sócio de uma empresa e, por consequência disso, tens direito aos lucros dessa empresa, que podem ser distribuídos para ti em forma de dividendos, ou a empresa também pode tomar por decisão reinvestir esses dividendos na própria empresa, tá? E a rentabilidade que vem das ações vem justamente dos dividendos ou da rentabilidade do valor da cota, né? Que acontece no longo prazo, né? No curto prazo é completamente aleatório, mas no longo prazo essa cotação, o valor da cota, ela se movimenta junto com o valor da empresa que está intrinsecamente ligado com os resultados, com o lucro, com a gestão da empresa, o nível, a qualidade da administração, a qualidade da governança, a qualidade das políticas da empresa, né? Políticas de dividendos, por exemplo, inclusive já que estamos falando de dividendos aqui, né?
que o pessoal que me acompanha costuma valorizar também os dividendos, tá? E com base nisso, né, reforçando o que eu falei que, né, no longo prazo a cotação tende a seguir o valor da empresa, né, isso é comprovado estatisticamente, mas no curto prazo o mercado é completamente aleatório, então é possível tu investir em boas empresas e no curto prazo tu mesmo assim tu perder dinheiro, tu ter um resultado ruim, tá? A gente está aqui para dizer a verdade, beleza? Então muito cuidado, né? Levando em consideração todos esses pontos, só se deve investir em ações aquele capital que é para o longo prazo, de preferência o capital previdenciário, né? Se fala muito em 5 anos ou mais, eu diria 10 anos ou mais, né, para começar com bastante segurança mesmo, para realmente saber separar o teu psicológico da volatilidade que tu vai enfrentar no mercado de renda variável, o capital que tu tem para 10 anos ou mais aí, previdenciário mesmo, montar uma carteira diversificada com as melhores empresas aí, e imóveis também, claro, da nossa bolsa, é a melhor estratégia para alcançar a liberdade financeira, tá certo? O Davidson, o pessoal mandou ali Criciúma, Pissarra, sejam todos bem-vindos. E o Davidson comentou de novo aqui que acha que é o único investidor da minha cidade. Uma maravilha da internet, né? E eu acredito que muito do desenvolvimento do planeta inteiro nesses últimos tempos, que até os economistas estão tendo dificuldade em explicar, é justamente o conhecimento, a difusão do conhecimento que a internet está fazendo, né? Hoje em dia, a pessoa aperta um botão, como está acontecendo aqui agora, e tem uma qualidade de imagem, de áudio muito boa, compartilhando um conteúdo independente aí e de alto nível que há 10 anos atrás isso não existia, né? Então, o conhecimento está difundindo, o conhecimento gera riquezas, e eu acredito que muito do crescimento aí que está acontecendo no Brasil, fora também, né? O pessoal estava todo esperando uma recessão aí nesse primeiro semestre de 2023, não veio, né? O pessoal está surpreso aí com os níveis de emprego e etc e tal, e eu acho que isso é um dos fatores que não está na conta. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, eu estou aqui para falar sobre micro, né? A parte micro, essa parte macro, claro que é interessante a gente devagar também, né? A gente pensar um pouco sobre isso, mas na verdade nada disso importa. Não importa, né, o que está embutido no crescimento global, o que não está. Na hora de investir em empresas, de montar tua carteira com empresas, uma carteira segura, ela deve analisar não a macroeconomia, ela deve analisar a microeconomia, a gestão da empresa. É isso que vai ser determinante para o sucesso ou não de longo prazo das empresas que tu vai ter na tua carteira, certo? Essa é a base da análise fundamentalista, que é a que eu trato aqui. Tá certo? A gente vai analisar então os fundamentos da empresa e vamos começar com a Sanepar, tá? Quando muito se fala também, né, da análise fundamentalista ali, assim como eu falo do macro e do micro, tem gente que fala também das formas de fazer a análise fundamentalista, né? E a forma mais correta é a bottom-up também, que significa nada mais do que isso que eu acabei de dizer, né? Analisar de baixo para cima, ao invés de começar analisando se é bom, se o setor da empresa é bom, se o país que a empresa opera é bom, a gente vai analisar a empresa e como ela faz a gestão do dinheiro dela, né? Uma empresa, ela tem o objetivo de ganhar dinheiro, girando dinheiro, prestando algum tipo de serviço, certo? E a primeira é a Sanepar. Lembrando que, gente, aqui às vezes eu falo, né? Tem empresas aqui que eu recomendo abertamente para iniciantes. Eu posso fazer recomendações, eu tenho a certificação exigida para isso, que é a certificação mais difícil aí do Brasil, mas não deve ser visto como uma recomendação. O investimento em ações deve ser feito apenas de forma independente, tá? E eu aqui vou ter um pouco mais de conhecimento sobre a empresa Sanepar, porque eu invisto nessa empresa e eu recomendo abertamente aqui, né? Acho que é uma empresa fácil de se entender, com um valuation barato, né? Então, para quem é iniciante, eu sempre recomendo, se tu vai dar realmente esse passo de investir em ações diretamente, a Sanepar é uma empresa que vale a pena ser estudada, porque ela é um setor perene, né? Assim como o setor elétrico é um setor que é muito sensível, então o Estado cuida muito bem, regula bem esses setores, né? Faz a remuneração desses setores, inclusive vinculada à inflação, assim como eu expliquei no último quadro de análise aqui que eu falei sobre neoenergia. O mercado de saneamento também funciona assim, tá? Então as empresas aqui, a Sanepar, ou a Sabesp, ou a Copasa, elas têm um monopólio para operar
sem concorrência. Então elas têm receita e lucro garantidos, justamente porque o Estado ele não quer deixar esse setor a Deus dará. Ele quer que esse setor funcione direitinho, que as empresas tenham uma margem de lucro saudável, né? Não muito exagerada. Então, né, já preparando o pessoal aí que vai sempre em busca da porrada, né, dos ganhos de curto prazo. Não é esse o tipo de empresa, né? Esse tipo de empresa normalmente é menos volátil, inclusive, mas tem justamente essa segurança aí que vale muito, né? Vale muito. Então, se tu tem a tua receita, os teus lucros reajustados ali todo ano por inflação, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E além disso, tu ainda aumenta o teu número de clientes, que eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco na Sanepar, tá? Vou mostrar algumas imagens, inclusive, mas eu vou ler as imagens também, já que agora a gente está apresentando esse quadro também em áudio, né? Em forma de podcast, tá? Não se preocupem quanto a isso, eu vou tentar sempre falar também aqui para ficar bem claro. Então, se a empresa está aumentando o número de ligações, né, no caso da Sanepar ali, eu vou mostrar para vocês de esgoto e de água, e ela tem essa receita reajustada pela inflação, a tendência é que no longo prazo ela tenha os lucros crescendo, né, acima da inflação, o que é muito bom, tá? E eu vou mostrar também o gráfico ali de Sanepar da evolução dos lucros, falando os números dos lucros também, para ficar melhor para o áudio depois, certo? Começando então, tá? A empresa Sanepar, uma dúvida muito comum que o pessoal manda para mim, Vitor, mas eu tenho que, né? Gostei da empresa, vou comprar. Só que a Sanepar, ela tem os tickers, né? Sanepar, você vai comprar lá na bolsa, né? Vai abrir o sisteminha lá, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Para quem nunca fez, né? Só um sisteminha de compra e venda lá que todas as corretoras têm, né? Às vezes algum grande banco não tem, mas eu nunca recomendo investir em ações através de grandes bancos, e sim de corretoras, de preferência que não paguem corretagem, tá? Já fica a dica aqui que eu recomendo, principalmente se a pessoa tem pouco dinheiro, né? Começar pela Nuinvest ou a Rico, a Clear também, até onde eu saiba não cobram corretagem. Lembrando que eu não ganho nada de ninguém aqui, né? Então eu recomendo aqui o que eu, né? Pelo menos que eu até pouco tempo atrás eu sei que essas corretoras não cobravam corretagem, e tem bons sistemas porque os meus alunos dão depoimentos aí, a gente se troca essas ideias, e são corretoras boas também, tá? Clear e Rico estão ligadas à XP e Nuinvest está ligada ao Nubank, são instituições renomadas aí, instituições grandes e bem reguladas, certo? E uma dúvida aí, como eu estava falando, é que o pessoal fala, vou investir em Sanepar então, mas tem SAPR4, SAPR3 e SAPR11. Os dados que eu trouxe aqui, são os dados fundamentalistas, né? Eu vou falar sobre preço por lucro, vocês sabem como é que é o negócio aqui, a profundidade. Então a gente vai falar sobre coisa que realmente importa, tá? Que às vezes o pessoal se assusta, mas não é nada demais. Então vou falar de preço por lucro, preço por valor patrimonial, índices de eficiência, tudo do SAPR11. Por que SAPR11? Porque é o que tem mais liquidez, o que tem mais negócios. Tá? SAPR4 para o pequeno investidor não faz diferença. Eu vou até ver aqui quanto é que tem o SAPR4 de liquidez. Ó. Então todo dia a Sanepar no ticker 11, SAPR11, ela negocia 19 milhões. Tá? Isso é liquidez. Quantos negócios tem por dia? Quanto maior o número de negócios, maior é a liquidez. É assim que se fala. Tá? Enquanto isso, a SAPR4 tem todo dia 8 milhões de negócios. Para o pequeno investidor, não tem problema. Então, se tu vai investir menos de 4 milhões aí em Sanepar, não tem problema investir por uma ou por outra, tá? E ao mesmo tempo, os números não mudam de uma para outra. Então, tanto tu comprando a 4 ou a 11, não existem diferenças de preço, tá? É bem pouca, 0,01% ali, não faz diferença, tá? Então, eu invisto pela Sanepar 11. 11 não é considerado ação, o Instato OTI oficial perguntou, é ação sim, tá? Não são chamadas ações, são chamadas units, né? Mas units nada mais é do que a junção de ações ordinárias e preferenciais. Algumas empresas optam por ter units justamente para ter mais liquidez, para atrair mais, né, fundos de investimento, investidores institucionais, estrangeiros. Eles precisam que um ticker tenha liquidez suficiente para aguentar, né? Não, como eu falei, não é o nosso caso aqui, que somos pequenos investidores, mesmo quem é milionário e está vendo aqui é um pequeno investidor, mas para um fundo que tem milhões aí operando,
faz diferença, tá? Então aí o que eles fazem? Eles agrupam ordinárias e preferenciais, fazem as units para ter mais negócios e os grandes fundos poderem se tornar sócios também dessas empresas. Porque, né, imagina se tu é um grande fundo lá que tem 10 bilhões sob gestão, e aí tu vai comprar uma pequena empresa dessa e não tem nem 10 milhões de negócios por dia, né? Sendo que 1% do teu 1 bilhão já é 10 milhões, né? Então esses fundos têm que se movimentar muito mais devagar para negociar ações que tem pouca liquidez. Beleza? Esse aprendizado é profundo, tá beleza? Anota aí, anota. E quando for aprendendo também, quero agradecer o pessoal que tem feito isso. Compartilha aí, marca nos stories aí, recomenda para aquele amigo, para aquela amiga, que vocês sabem que aqui o conteúdo é independente e de qualidade, né? Vamos difundir aí a educação financeira, afinal esse é o objetivo dos conteúdos por aqui, certo? Mas vamos para os números aí que o pessoal gosta tanto, né? Fazer as análises do preço por lucro, transformar em uma taxa de lucratividade, né? Ver quanto é que a empresa está sendo vendida comparada ao valor do patrimônio líquido. Esses são os indicadores de preço, esses são os indicadores que dizem se uma empresa está cara ou está barata. Claro que não é só isso, né? Isso é uma foto, a gente tem que ver também as projeções, tem que entender o setor, né? Mas tudo começa por aqui, tá? Então, como esses são indicadores importantes, eu sempre trago aqui, porque toda conversa sobre ações deve envolver preço e deve envolver lucro, beleza? Quer saber como é que um Juvena investidor, você quer saber se um cara é Juvena ou não é em investimentos, quando ele vier falando que investiu em tal empresa ou qualquer coisa do tipo, pergunta para ele se ele sabe quanto de lucro aquela empresa deu, ou melhor ainda, pergunta para ele só se ele sabe quanto que aquela empresa vale, né? Por exemplo, Sanepar, a gente vai fazer as análises aqui com base no preço da empresa. O preço da empresa não é 4,18, que é o preço da cota da empresa, né? Ou eu tô com a 4 aqui na frente, ou da Sanepar 11, que é 20,86. Esse não é o preço da empresa. O preço da empresa é o valor de mercado completo dela, é com base nesse valor de mercado, que deriva das cotas, lógico, né? A soma do valor de todas as cotas, mas é com base nesse valor de mercado que a gente vai comparar com o lucro, que a gente vai comparar com a dívida, que a gente vai comparar com a receita e por aí vai, certo? E na primeira comparação com o lucro, deixa eu parar para uma água rápida aqui, a Sanepar está sendo vendida por um preço por lucro de 5,35, ou, o pessoal gostou bastante aí, calculadora, vou botar aqui para botar para vocês, o pessoal gostou bastante da última vez, né, da comparação, porque às vezes o pessoal fica confuso porque o PL é um número absoluto, enquanto que a taxa de rentabilidade de títulos de renda fixa, por exemplo, é em taxa, né, em porcentagem. Então a gente transforma esse preço por lucro em uma taxa de lucratividade, porque é isso que ele significa, né? Fica mais fácil de comparar. Então a gente só inverte o preço por lucro e temos a taxa aí, no caso 1 dividido por 5,35. Hoje, então, a Sanepar está sendo vendida por uma taxa de lucratividade de 18,69%, enquanto que o Tesouro Direto, né, vamos ver o prêmio de risco aí, né, que a gente tem. Porque isso não significa, né? Beleza, então tá, o pré-fixado hoje para 2029 está pagando 11%, 10,7% aqui na tela. E vou até mostrar para vocês como é que eu estou fazendo essa comparação. Ó. Isso aqui é o site direto do Tesouro Direto, ó, Tesouro pré-fixado 2029, 10,64%. Aqui alguns outros títulos de renda fixa, tá? Que eu estou usando para fazer a comparação do prêmio de risco, né? Que é o que se fala quando a gente vai comparar ações. O investidor tem que partir com um prêmio, né? Porque se a gente tem mais segurança na renda fixa, por que a gente vai aceitar investir em ações se a gente acha que a gente vai ganhar menos dinheiro e ainda por cima sofrer volatilidade? Não faria sentido, tá? Nem sempre isso vai significar que tu vai investir em ações que vão ter uma taxa de lucratividade maior. É o caso de Sanepar, mas não será sempre o caso e nem precisa ser sempre o caso, porque algumas empresas são de crescimento, então essa conta ela é alterada porque o ganho ainda está na frente, ainda está no imaginário, né? Ainda é apenas uma projeção, tá? Mas várias empresas de crescimento, apesar de estarem sendo vendidas por taxas de lucratividade abaixo dos títulos de renda fixa, porque tem muito crescimento lá na frente, mesmo assim valem a pena, tá certo? Mas falando do caso específico de Sanepar aqui, o
prêmio de risco hoje está em torno aí de 8,1%, né? De 16,6% para 18,7%, que é a taxa de lucratividade da Sanepar. Beleza? É uma boa margem de segurança, né? Temos 8% aí, mas ela está um pouco menor agora, como o mercado de uma forma geral está um pouco mais caro, né? Nos últimos 12 meses a Sanepar subiu aí 23%. Então, algum tempo atrás dava para comprar bem mais barato, né? Por coincidência, algum tempo atrás o pessimismo estava maior. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Para investir com segurança. A gente tem que saber como analisar de fato, né, as empresas e começar de baixo para cima. Porque se a pessoa fica fazendo análise macro, de cima para baixo, ela vai justamente sucumbir a esses pessimismos, vai deixar de comprar quando a coisa está mais barata. Tá? Porque quando agora o mercado começa a subir, naturalmente o otimismo começa a aparecer também. E o que acontece, o comportamento de manada é justamente comprar na alta e vender na baixa, tá? Agradeço o pessoal que está dando like aí, e também Marcos Perola aí falou: essa conta é top. Obrigado, meu caro, valeu. Tá? Vamos difundir essa educação financeira aí. Manda para os amigos e para as amigas que vocês querem que invistam, que tenham um futuro financeiro mais seguro, mais livre. Manda aí, tá? Então, mas mesmo assim, mesmo com essa subida, a Sanepar ainda estava sendo vendida, como eu falei, com uma margem de segurança aí comparada à renda fixa boa, tá? Além disso, o pessoal que me acompanha aqui sabe, né, que eu valorizo, claro que não é só isso, como vocês sabem, mas o pagamento de dividendos é muito importante. No caso da Sanepar, nos últimos 12 meses, ela pagou 8,8% em dividendos, o que é muito bom também, tá? A Sanepar é uma boa pagadora de dividendos, apesar de não estar entre as mais tops, né? Ela tem muita recorrência. Ela tem uma política de dividendos bem definida e está sempre distribuindo aí uma parte dos lucros em forma de dividendos para os seus acionistas, tá? E ao mesmo tempo, como ela não distribui todo o seu lucro, ela reinveste na empresa e também vai subindo o patrimônio. Então a Sanepar tem ganhos de cota, né? De longo prazo, claro, né? Ali em 2020 ela teve meio que uma crise, porque os níveis das barragens caíram, e porque ela estava com uma ação no STF, né, relativa a uma concessão que ela tem em Maringá. Tá? Vou mostrar para vocês no resultado ali, depois já falo sobre isso, as letras miúdas, né, que é coisa que eu sei com mais profundidade, porque eu já invisto nessa empresa aí há muito tempo, há mais de 10 anos, beleza? Certo? Então, Sanepar é uma empresa de saneamento, tá? Ela presta saneamento básico para 350 cidades aproximadamente. O preço por lucro dela é 5,35, outro indicador de preço por valor patrimonial 0,69, ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido que a empresa tem, a gente pode pagar 69 centavos para se tornar sócio proporcional desse valor patrimonial de um aí, tá? Para entender mais, para ficar mais claro, o valor de mercado da empresa hoje é 6,3 bilhões e o patrimônio líquido da empresa, que é o ativo livre de dívidas, né? Eu sempre explico de forma bem simples aqui, né? O patrimônio líquido, muita gente às vezes compara com o ativo, não é a conta certa, né? O que diz tanto se uma empresa é rica quanto uma pessoa é rica não é o ativo. O que diz se a pessoa é rica ou não é se ela tem uma BMW ou não é se ela tem uma Mercedes, né? Tem muita gente que tem às vezes um carro popular e é mais rico do que quem tem uma Mercedes. Por quê? Porque não importa o teu ativo, né? Mercedes ou Polo são ativos. Claro que a chance maior é de quem tem uma Mercedes ter mais patrimônio também, né? Mas isso tem tudo a ver com a educação financeira, tanto para pessoas quanto para empresas, tá? Então só o ativo não basta, a gente tem que ver o ativo livre de dívidas, livre do passivo, que no final essa conta é o patrimônio líquido. Se o cara tem uma Mercedes de 300 mil, mas tem tudo isso financiado, 300 mil financiado, o cara que tem um golzinho quadrado de 20 mil, 100% quitado, nesse aspecto específico, tem mais riqueza, tem mais patrimônio do que o cara da Mercedes, tá? Explicando de uma forma aí bem simples aí, tá? Né? Mas né, a mesma coisa com casa ou com qualquer ativo, tá? O que importa é o ativo livre de dívidas, é com esse que a gente deve comparar quando a gente está fazendo a análise fundamentalista das empresas. Não compare com o ativo, porque pode ser que todo o ativo esteja financiado, e aí vai ser uma empresa altamente alavancada, naturalmente com mais risco, né? Menos chances de sucesso no longo prazo. E um indicador de eficiência que eu trago aqui também, sempre, né? O ROI,
Claro que não dá para analisar todos os indicadores aqui, quando, né, como eu faço no nosso intensivo gratuito, que já está um tempão sem rolar, né? Mas vamos ver se nos próximos meses a gente faz aí. O pessoal tem perguntado também sobre as vagas do curso, tá? Que as inscrições também estão fechadas no momento. A gente não está fazendo abertura de vagas durante esse período agora, tá certo? Então, quem tiver interesse, agora o que está rolando é a consultoria. E da consultoria, tu consegue fazer o curso depois, mas só, né, depois da consultoria que isso pode acontecer, tá certo? Então, quem tem interesse, saiba também que a consultoria está com a agenda aberta por tempo limitado, ficou um tempão fechado também, agora é a vez da consultoria, que inclusive dá um resultado muito bom, né? Porque na consultoria, diferentemente do curso, eu dou um plano simples e direto para a pessoa só fazer a alocação via melhores fundos, que é o caso que a maioria das pessoas tem que investir, tá certo? Enquanto que, lógico, no curso tu aprende realmente a montar a tua carteira com as melhores ações, os melhores FIIs, mas na consultoria eu te dou exatamente os melhores fundos de ações, os melhores fundos imobiliários, a gente faz a alocação de acordo com o teu perfil e objetivos e o resultado é muito bom, tanto em termos de segurança, de saber o que você está fazendo, porque é um plano simples e muito eficiente, né? Quanto de rentabilidade, porque são os melhores fundos, né? Uma coisa muito difícil hoje em dia é justamente ter alguém com experiência para te indicar aquilo que é melhor para ti, né? Quando eu indico o melhor fundo é porque eu realmente acho e eu mostro na consultoria por que aquele é o melhor fundo, tá bom? Então, caso tenha interesse na consultoria, o curso está com vagas fechadas no momento. Caso tenha interesse na consultoria, tá com vagas abertas aí, tá? Por tempo limitado, o link tá na minha bio. Se inscreve lá sem compromisso que a gente conversa. E um outro aspecto positivo da Sanepar, voltando aqui, é o endividamento da empresa, que hoje está com uma dívida bruta, tá? De 0,57 do patrimônio. Então não é uma empresa alavancada, também tem uma posição confortável nesse aspecto. Beleza? Vamos falar aqui um pouco então dos aspectos mais qualitativos da empresa. Primeiro de tudo, quem são os meus sócios? Se a gente for, né, se oferecessem para qualquer pessoa para virar sócio de qualquer coisa, a pessoa ia querer saber, né, lógico, do preceder do sócio, né? Quero saber se o meu... Deixa eu abrir um pouco aqui que a Stephanie fechou a porta e ficou meio quente aqui. Mas né, a gente quer saber quem são os sócios. E um aspecto similar das duas empresas hoje é que os sócios, né, quem comanda tanto a Sanepar quanto a Caixa Seguridade é o governo, tá? No caso da Sanepar é o governo estadual, o governo do estado do Paraná, que detém 60% do capital votante, e no caso da Caixa Seguridade é o governo federal, que detém 100% da Caixa, né? Da Caixa, sendo que a Caixa é a maior acionista da Caixa Seguridade, beleza? Instato perguntou o que é mais importante, ROI ou ROIC? O mais importante é o ROE. Tu perguntou do ROI, que é o Return on o ROI é Return on Investment, e o ROIC é o retorno sobre o capital investido, mas o mais importante é o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Esse é o mais importante. Anota aí também, que isso é importante, tá certo? Por quê? Porque no final o que importa é o retorno que a empresa dá sobre o patrimônio investido, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Isso mesmo, ROE. Tá? E como eu falei antes também, para a gente não ficar limitado só ali à foto, né, do lucro e tal, a gente vê para onde está evoluindo. Beleza, a gente sabe que hoje o PL está 5,3, né? Mas como é que estava esse lucro lá no ano passado? Esse lucro está subindo, está descendo? A gente tem que investir em empresas baratas, mas ao mesmo tempo em empresas com perspectivas boas de crescimento de lucro, crescimento de receita, crescimento de lucro operacional recorrente, né? Que é o lucro que mais importa. E aí a gente tem aqui a imagem da evolução dos lucros da Sanepar. Aqui, ó. Então, olha só. Aqui temos a receita líquida, subiu 3,4%. Ó, isso aqui tá aqui também, ó. Até tinha anotado ali para mostrar direto aqui no resultado da empresa. Então, o lucro EBITDA, que é uma sigla em inglês que significa lucro antes dos juros, depreciação, amortização e impostos, né? EBITDA, ou em inglês, né? Earnings Before Interests,
que seriam os juros privados, taxes, que seriam impostos, depreciação e amortização. Em todos esses aspectos, a empresa subiu no ano passado, olha só. O lucro operacional subiu 11,4%, lucro líquido 9,5% e receita 3,4%. O lucro operacional subiu acima da inflação. Isso é um indicador positivo, tá certo? Então, ponto positivo aí para a Sanepar, tá certo? Falei os dados aqui para o pessoal do áudio também ficar por dentro, ninguém se sentir excluído aqui no quadro análise de ações, beleza? E o que eu falei também é o seguinte, uma coisa positiva da Sanepar que eu gosto bastante é que a Sanepar, ela além de manter os custos sob controle, ela aumenta o número de clientes. Então, se ela já tem a receita reajustada pela inflação e ao mesmo tempo aumenta o número de clientes, ela cria uma folga de lucros, certo? Né? Se tu tem mais clientes e vai vender água pelo mesmo preço reajustado pela inflação, maior tende a ser o teu lucro no longo prazo, tá? E aí a empresa presta serviços tanto de água quanto de ligações de esgoto, tá? Na água ela cresceu 1,7% na comparação trimestral, sempre trimestral, já falei isso, né? A gente tem que comparar, a gente tem que sempre comparar períodos similares, os mesmos períodos de anos diferentes, né? Não adianta eu comparar o primeiro trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2022. Tem que comparar o primeiro do ano com o primeiro do outro, tá? E nesse sentido a empresa cresceu 1,7% anual em água e 2,8% anual em esgoto, tá? Queria mostrar para vocês aqui, né, como eu tenho empresa a Sanepar, né, eu tenho conhecimento aqui de coisas bem legais que vale a pena mostrar aí para o pessoal que acompanha aqui, pro pessoal que é firme, que quer aprender a investir com independência. A gente, para investir com segurança em empresas, tem que analisar o resultado e muitas vezes, né, uma informação relevante vem em um resultado e não vem em outro. É por isso que, né, eu não tenho como falar de Caixa de Seguridade com a mesma prioridade que eu falo de Sanepar. E na Sanepar existe uma ação acontecendo no Supremo Tribunal Federal relacionada à concessão de Maringá, tá? E é justamente essa ação que criou um risco adicional para a Sanepar e, lógico, para todas as outras empresas de saneamento, apesar das outras empresas não terem sofrido junto com a Sanepar. Foi uma oportunidade, inclusive, para comprar a Sanepar, no meu ponto de vista. Por quê? Maringá está questionando a concessão que a Sanepar ganhou no município, né? A Sanepar é uma empresa do estado, mas ela opera nos municípios, tem as concessões com os municípios direto. Tá? Outro aspecto positivo da empresa, 75% das concessões da Sanepar vencem somente após 2033. Então até lá tem muita receita garantida ainda, tá? Porém, esse município de Maringá entrou com a ação porque ele quer voltar a prestar o serviço. Eu, no meu ponto de vista, que inclusive, né, tenho bastante tempo aí e já estudei bastante, né, tenho pós em gestão pública, pós não nem se compara a pós com o conhecimento que eu tive aí, especialmente como auditor em Balneário Camboriú lá, né, o tanto que eu estudava sobre administração pública e, né, até hoje sou administrador, analista de administração do Tribunal de Justiça aqui do Estado, então eu tenho bastante conhecimento de administração pública e acho, né, claro, né, STF pode decidir para um lado quanto para outro, depende muito de governo também, né, de direcionamento de governo. Mas é complicado tirar das mãos do Estado, da Sanepar, que já está prestando esse serviço, primeiro porque seria um alvoroço gigantesco ter que ficar transferindo ativos de uma empresa para outra, né? E segundo porque vai mexer completamente com o arcabouço jurídico, não só no Paraná, mas também em São Paulo, né? E em todos os outros lugares que tem empresas estatais, estaduais prestando serviço, seja de capital aberto ou não. Eu falei de Sabesp e Copasa aqui que tem capital aberto, mas tem várias empresas estaduais aí que vão, né, que se Maringá recuperar a concessão, isso vai acontecer em vários outros estados também que vão seguir na mesma linha. Lógico, o que o administrador público municipal vai pensar? Pô, tem uma empresa com um orçamento aqui gigantesco, que quem está levando isso é o Estado. Quem está indicando, né, poder político, né, estamos falando de poder político agora. Tá? Sempre falando aqui sobre política de forma sem paixões, né? A gente quer analisar os fatos aí. Política também também é envolvida, também é importante saber sobre isso para investir em ações, porém sem políticos
de estimação sem envolver emoção, tá? Sempre analisar com base em fatos, por favor. Não estou querendo dizer nada aqui sobre candidato A ou B, beleza? Mas se isso começar a acontecer, se um município conseguir a concessão de volta, o que os outros municípios vão pensar? Tu acha que um prefeito gosta ou não de poder indicar presidente, diretor e um monte de comissionado para uma empresa de saneamento que é altamente lucrativa e tem uma receita bem grande aí, né, um orçamento bem grande para o indicado político lá operar, né? Claro que tanto o governador do estado quanto os prefeitos vão querer poder indicar pessoas para essas empresas, tá certo? Então essa briga aí é uma briga política. Normalmente quem tem mais poder nessa disputa? O governador. O governador normalmente é um político mais poderoso do que os prefeitos, tá? Por isso eu tendo a acreditar que o caso aconteça, né? Primeiro que eu acho difícil disso acontecer, mas caso aconteça que não vai ser um fator que vai ser generalizado, né? O STF não vai permitir que isso se generalize porque tanto pela força política quanto também pela especialidade que as empresas já têm. A Sanepar é uma empresa eficiente, uma empresa que já presta o serviço com qualidade. Vai arriscar devolver a concessão para o município? Não sei se é interessante, tá? Mas tudo pode acontecer. Achei válido trazer esse risco aí para vocês analisarem, tá? Levar em consideração. A próxima empresa é a Caixa Seguridade, tá? Os dois, tanto a Caixa quanto a Sanepar foram analisadas com base nos resultados do primeiro trimestre. Por quê? Porque o segundo trimestre ainda não saiu o resultado, tá? O resultado da Caixa Seguridade sai, por exemplo, dia 15/8. O resultado da Sanepar sai dia 10/8, tá? Daqui a pouco, inclusive. Por enquanto, a gente tem que analisar com base nos fatos que a gente tem, certo? E a Caixa Seguridade, para ponto de partida, já perde aqui para a Sanepar no quesito preço por lucro. A Sanepar tem um preço por lucro de 5, enquanto a Caixa Seguridade tem um preço por lucro mais próximo de 10, de 9,84. Ou seja, se for botar aí o prêmio por risco, a Caixa Seguridade tem... Vamos dividir aqui, 1 dividido pelo preço por lucro, que é 9,84. Então a taxa de lucratividade da Caixa Seguridade hoje é 10,16%. Ou seja, não tem prêmio de risco sobre os títulos de renda fixa, os títulos públicos, né? E muito menos sobre os títulos privados de renda fixa, que ainda existem estratégias mais eficientes de renda fixa ainda do que investir em títulos públicos, né? Inclusive é uma das vantagens da consultoria, tem como tu ganhar 2, até mais do que 2% ali investindo com segurança em títulos privados também. Eu trato disso na consultoria que eu citei mais cedo aqui na live, tá? Caso tenha interesse também, a consultoria não é só, lógico, de ações, não é só de fundos imobiliários, ela envolve fundos, multimercados, qualquer tipo de fundo, né? Envolve tudo sobre investimentos, por isso que vale muito a pena, tá certo? Então, caso a tua carteira seja mais de renda fixa ou qualquer outra coisa, está com o pé atrás da consultoria, não fique, que a gente fala sobre tudo isso, tá? Como eu já falei, interessados, o link está no meu perfil aqui do Instagram, basta preencher o formulário lá sem compromisso, depois a gente entra em contato com vocês explicando o processo e para chegar à conclusão mesmo com toda a sinceridade do mundo, se vai valer a pena ou se não vai valer a pena fazer a consultoria, tá certo? Próximo indicador é o preço por valor patrimonial. Aqui eu quero chamar a atenção para um fator que acontece com Caixa, tanto também acontece com BB Seguridade. São duas empresas seguradoras vinculadas a grandes bancos e que tem uma vantagem competitiva derivada disso, né? A Caixa Seguridade, ela se aproveita muito dos clientes da própria Caixa. Eu até trouxe aqui o gráfico de quanto da receita vem da parceria com a Caixa. Ó, a receita é 840. Disso, 560 vem da parceria direto com a Caixa. Vem na mesma onda das vendas com a Caixa, né? Não se pode dizer venda casada porque a gente não sabe se é exatamente isso que acontece lá. Mas na prática, né, se não fosse Caixa Seguridade, se fosse depender de captação e prospecção externa, com certeza o resultado seria muito pior do que, né, quando se aproveita essa onda natural que já vem do banco. Então, é muito bom para a Caixa Seguridade ter a Caixa como acionista, tá? Assim como é bom para o BB Seguridade ter o BB como acionista, lógico,
Tá? Vai ser do interesse do próprio Banco do Brasil ou da própria Caixa que suas seguradoras tenham lucro e tenham esse sistema de prospecção completamente interligado ali com o banco, porque isso vai aumentar a tua margem, vai aumentar a facilidade com que tu gera clientes, certo? Então não, né? O pessoal às vezes acha muito, se fosse tão simples investir em ações assim, né? Muita gente fala, né? Se tem governo eu não invisto, né? Sendo que é completamente diferente, né? Tu investir em Caixa do que tu investir em Banco do Brasil, tu investir em Petrobras, né? Tem políticas de governança completamente diferentes, legislações completamente diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, um fator positivo para a Caixa é justamente essa onda que a própria Caixa cria de clientes para a Caixa Seguridade. Só que isso cria uma distorção no preço por valor patrimonial. Por quê? Porque muitas vezes quando se analisa o valor do patrimônio líquido de Caixa, do Banco Caixa ou do Banco do Brasil mesmo, os imóveis estão lá, enquanto que os imóveis não estão nas seguradoras, apesar de muitas vezes os próprios funcionários das seguradoras, como acontece em BB Seguridade, por exemplo, estão trabalhando nos imóveis de outra empresa, tá? Que estão no balanço de outra empresa, certo? Que é a empresa controladora, né? A holding, no caso a holding de Caixa Seguridade, que é a empresa que controla a Caixa Seguridade, é a Caixa. Então a Caixa também vai ter um preço-valor patrimonial um pouco mais caro por causa disso, tá? No caso é 2,70, não é tão absurdo quanto do BB Seguridade, que é 6,22, tá? Mas ao mesmo tempo é justificável por isso que eu acabei de falar, tá? É por causa disso também, por não ter tantos imóveis no ativo, né, e no passivo, que essas empresas conseguem ter, como o balanço dessas empresas é mais light, elas conseguem ser mais eficientes, né? Tem menos ativo e passivo ali para elas operarem. Então o ROI da Caixa Seguridade é 66,7%, uma empresa bem eficiente, certo? E o dividend yield é maior do que o da Sanepar. Nos últimos 12 meses pagou 9,3%. Pausa para hidratação. Às vezes eu falo demais aqui, só sinto a garganta arranhando. Beleza, galera? Quem tá gostando, dá o like aí. Quem for ver depois também tiver curtido, não se esquece de dar o like, de se inscrever e etc e tal. Beleza? Isso ajuda muito, tá? Só não ajuda mais do que a recomendação para amigos. Isso aí é o que mais movimenta o negócio aí, com certeza. É o que faz a mensagem chegar mais longe, é o que faz o mundo ser mais educado financeiramente. Então, colabore aí, né? Afinal, isso aqui tudo é de graça e eu trago bastante aprendizado legal aqui para vocês, certo? Quanto ao nível de privadez que eu botei aqui, né? Que é uma coisa interessante também, afinal o objetivo aqui é ensinar, né? Dar um ponto de vista para quem está aprendendo. Sobre né? Como eu falei, a Caixa de Seguridade é diferente do BB Seguridade, a Sanepar também é uma empresa controlada majoritariamente pelo governo. Eu, pessoalmente, não gosto de Caixa de Seguridade como investimento, porque eu tenho já empresas estatais na minha carteira, tá? Mas esse não é um tipo de empresa estatal que eu quero que eu quero ter. Que eu quero que eu quero ter, tá? Banco BB Seguridade também não, tá? Banco do Brasil é outra das empresas que eu abro aqui, que eu sou acionista e que eu também acho que é uma empresa que iniciantes podem entender com facilidade e também é vendida com um bom desconto, tá bom? Então tem empresas e empresas, mesmo Caixa de Seguridade sendo mais barata do que os pares do mesmo setor, principalmente comparado a lucro e a pagamento de dividendos, eu não invisto nessa empresa no setor de seguros, porque eu já prefiro nesse setor me expor à parte privada, especificamente, não é generalizando, não estou generalizando aqui, é do governo, eu não invisto, não é isso, tá? É só porque no caso específico aqui de Caixa, eu não vejo tanto prêmio de risco, né, quanto comparado aí com outras empresas do mesmo setor ou outras empresas da bolsa. Então eu não invisto em Caixa de Seguridade, tá? Sei que o pessoal gosta muito de saber essas coisas também. Então vamos lá. Sanepar é mais privada que a Caixa, eu anotei aqui, né? E queria trazer isso para vocês. Como é que funciona? Como é a estrutura societária dessas empresas? A Sanepar, ela tem 40% nas mãos do mercado, tá? Isso significa que o mercado indica mais conselheiros de administração, o mercado indica mais conselheiros independentes lá dentro. Quanto mais privada é uma empresa, melhor tende a ser,
Banco do Brasil é 49% privado, enquanto é 51% nas mãos do governo federal. Caixa é 100% nas mãos do governo federal. Não é estranho, né? Não é por acaso que a Caixa passa por muito mais problemas do que o Banco do Brasil, muito mais anos com prejuízo, né? Muito mais problemas de corrupção também. Tá? Tudo isso é por causa da governança e é inclusive um dos fatores de eu não gostar de Caixa Seguridade aí para a carteira. Beleza? E, né, lógico, a Caixa Seguridade está sendo negociada na Bolsa, então ela não é 100% pública, mas ela é controlada, ela tem 80% de controle da Caixa, que é 100% pública. Então, de forma indireta, a gente pode concluir que Caixa Seguridade é pública, uma estatal, com controle de 80%, superior a 80%. Tá? Enquanto o Banco do Brasil, 49% é do mercado, então controle público de 51%, e o BB Seguridade é menos ainda, porque o controle estatal se dá indiretamente pelo Banco do Brasil, que é o controlador do BB Seguridade. Tá certo? Então tem menos participação privada no BB Seguridade. Falando de resultado, que a gente falou ali do, né, como eu falei tanto para a Sanepar quanto aqui agora, o resultado de... A gente não pode nunca ver só a foto, a gente quer ver para onde está caminhando também. E nesse fator, a Caixa Seguridade tem apresentado um resultado muito bom. Tá? Na comparação trimestral aqui, vou virar de novo a câmera para vocês e vou narrar aqui os números. Então, na comparação com o quarto trimestre de 2022, que a empresa trouxe aqui, teve uma redução de 11,4%. Porém, eu já falei, bato na tecla de novo, que a gente tem que comparar trimestre com trimestre. Os que podem ser comparados. O primeiro trimestre de 2023 tem que ser comparado com o primeiro trimestre de 2022. Tá? Por quê? Porque é a mesma parte do ano. Tem situações específicas que acontecem dentro de partes específicas do ano. Né? Aqui no setor de seguros eu não tenho muita especialidade, mas se for pegar uma Renner, por exemplo, tu não vai poder comparar o primeiro trimestre do ano, né? O verão com o inverno, né? O quarto trimestre ali, a época do Natal, da virada do ano, comparar com julho ali, o pessoal tá com frio em casa, tá? Então prestar atenção nisso aí. E na comparação trimestral, a empresa até botou aqui que o lucro recorrente teve aumento aí de quase 50%, um resultado bem bom, né, na comparação trimestral. Por causa disso, lógico, o preço por lucro da empresa está mais caro, não existe almoço grátis, não existe empresa crescendo 100% todo ano, que vai estar ali sendo vendida por um preço por lucro de 5, tá? Lembrem disso. Então, a Caixa Seguridade, além da foto, um preço justo, eu diria ali, né? Mais ou menos na taxa, no prêmio de risco. Não é justo porque né, não dá para dizer, porque não tem margem de segurança, então ela está um pouco mais cara mesmo do que a renda fixa, mas tem crescimento que justifique. O negócio é, esse crescimento tende a continuar? Não tende a continuar? Tá? Eu analisei um resultado da empresa. Para tu ter uma ideia melhor, caso tenha interesse em começar a investir em caixa, comece a acompanhar os resultados, estudar mais a empresa. A segurança vai vir justamente desse estudo. Tá? E, obviamente, que eu falo aqui, né? A tua carteira de ações tem que ter várias empresas de vários setores, porque mesmo tu estudando tudo isso, tu ainda existem vários fatores que tu não tem certeza, ninguém tem certeza de nada no mercado. E tu resolve isso fazendo o quê? Uma carteira diversificada, com boas empresas, sendo compradas por bons preços. Beleza? Essa foi mais uma live do quadro Análise de Ações. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Era isso. O Alex perguntou que prêmio de risco é esse que fala. Eu expliquei mais cedo na live aqui, tá? E de vez em quando eu falo sobre isso. Prêmio de risco é o quanto a taxa de lucratividade da empresa, tá? E a diferença dessa taxa de lucratividade comparada à taxa livre de risco. Taxa livre de risco é um termo econômico aí que se usa basicamente para comparar com as taxas que estão sendo pagas pelo governo na renda fixa, tá? Prêmio de risco é a diferença da taxa de lucratividade da empresa pela taxa livre de risco, que é os títulos públicos, tá? Que hoje para 2029 eu usei como base ali, tá pagando 10,7% ao ano com vencimento em 2029. Isso os títulos pré-fixados de renda fixa do governo federal brasileiro. Beleza? Valeu, brother, foi top. Eu que agradeço a presença de todos. Essa foi mais uma live. Até a próxima. Valeu, beijos, abraços e tchau, tchau.